Olá, caminhantes! Tudo bem? O vídeo de hoje vai ser para explicar sobre o que é energia, como eu aprendi o que é energia e dessa forma passar um pouco para vocês esse aprendizado empírico que eu tive, né? Dessa sensação empírica que eu tive. Apesar de saber o que é energia desde muito cedo, porque eu tenho dons mediúnicos manifestos desde sempre, praticamente, desde que eu me conheço por gente, eu sinto a vibração, sinto o movimento das coisas. Movimento, guardem essa palavra-chave. É muito difícil de explicar para alguém o que raios é energia, e para isso a gente vai usar um pouco do I Ching, tá? Para explicar um pouco sobre isso, né? No I Ching, o trigrama que fala sobre energia, ou que representa a energia, é o trigrama da água. E o trigrama da água ele é escrito dessa maneira aqui, tá? Então embaixo a gente tem uma linha Yin, em cima aqui no meio a gente tem uma linha Yang, e aqui a gente tem uma outra linha Yin, tá? Cada uma dessas linhas representa uma coisa específica, né? Então aqui representa a essência, aqui representa a manifestação e aqui representa a aparência, tá? Isso significa, João, que a energia, que quando a gente fala de energia, a gente está pensando que a essência é Yin, a manifestação é Yang e a aparência é Yin também? Exatamente. Tá, e o que isso significa? Bem, o Yin fala sobre aquilo que é espiritual, aquilo que é impalpável, aquilo que é intangível, aquilo que se modifica muito, mas se modifica no sentido de que se adapta, é muito moldável, é muito incerto, não dá para você dizer com certeza que aquilo é isso ou que aquilo é outro. É algo muito... É algo obscuro, algo que não dá para se ter certeza, algo que é misterioso. E bem, energia é misterioso. Energia não dá para você dizer ao certo que ela tá lá. Eu posso sentir e dizer para você, mas isso vem de uma experiência subjetiva minha. É muito difícil, até hoje a gente não consegue fazer um estudo empírico, quase que científico, dentro da ciência ocidental, sobre o que é energia, né? A manifestação da energia é Yang. E a manifestação da água é o movimento. É por isso que a água tem a manifestação como elemento, como polaridade Yang, né? A água está sempre se movimentando, ela nunca está parada. Mesmo quando ela está parada, ela está evaporando para continuar o movimento, que é o ciclo da água. E a energia é a mesma coisa. Energia deixa de ser energia quando fica parada. Energia é movimento. Energia significa a troca entre Yin e Yang. E essa troca gera um movimento constante que vai se renovando o tempo todo, tá? E na aparência é Yin de novo. Porque, como eu disse, lá na essência a gente não consegue ver, não consegue ter certeza. Ninguém, mesmo quem enxerga, enxerga parcialmente. Mesmo quem enxerga, enxerga do seu jeito. E é difícil, é muito intateável, né? Então, por isso é desafiador falar de energia, porque a gente só tem como certeza e como capacidade de sentir e de experimentar a manifestação que é o movimento dela. E por isso é tão difícil de explicar o que é energia, certo? Mas energia basicamente é movimento, tá bom? E esse movimento ele está alterando as coisas ao redor. Né? É um movimento que se movimenta o que está próximo também. Então imagina que a gente tem um cristal aqui. Esse cristal tem uma energia, ou seja, ele tem um movimento, e esse movimento dele começa a movimentar as outras coisas ao redor, que vão ser influenciadas por esse movimento que ele tem. Então, quando a gente estuda algo dentro do campo energético, a gente precisa entender essa questão da inter-relação entre os objetos. Como que os movimentos distintos realizam uma troca um com o outro. Como que acontece essa troca, né? Entender isso é entender a profundidade do mundo energético. É entender de fato como que eu consigo atuar no plano energético. Então, a gente tem hoje em dia um monte de terapias sutis. E nessas terapias sutis,
quase ninguém ensina esse movimento, a sentir esse movimento, a entender esse movimento, a troca entre esses movimentos. Ensina-se de uma maneira muito estática. Para entender energia, a gente tem que sair um pouco da mentalidade ocidental quadrada, porque o plano da energia ele é muito incerto, ele é muito maleável, ele é muito difícil de ser mensurado de forma quadrada, como a gente tem na nossa cabeça. Então a gente vai pegar um cristal, por exemplo, e aí esse cristal lá vai estar no livro que ele tem as propriedades de proteção, de limpeza, Y e 4. Tá, como ele faz isso? Qual que é o movimento que ele porta para realizar essa manifestação? O que ele faz? Como que ele interfere nas pessoas e nos objetos ao redor? É essa pergunta que vocês querem fazer. É essa pergunta que vai responder para vocês a profundidade do plano energético e que vai abrir a consciência de vocês para vocês conseguirem trabalhar sobre o plano energético de forma consciente, entendendo de fato o que vocês estão fazendo. Então, ao invés de pegar um cristal e falar que o cristal deve fazer tal e tal e tal coisa porque a cor dele representa a cor de um certo chakra, esquece isso. Toca no cristal, sente o movimento dele, sente o que ele faz dentro de você. Os próprios chakras, os centros energéticos, eles não são palavras estáticas, eles são movimento. E esses movimentos se interagem com outros tipos de movimento. E a gente precisa entender isso. Como que eu posso fazer esses movimentos se harmonizarem? Né? Não é só ficar pegando pedrinha azul e colocar no chakra azul que vai harmonizar seu chakra. Olha, você precisa entender que ele também tem outras formas de energia. Precisa se entender o movimento, a parte profunda, a inter-relação, a troca. Tá? E é justamente isso que vai ser o tema do módulo 1 do meu curso de cristaloterapia, que vai falar sobre o movimento dos cristais e vai aprofundar essa compreensão dos cristais. Então, ao invés de ensinar para vocês palavras-chave, eu vou introduzir para vocês como que o cristal interfere no corpo. E eu não vou dar fórmulas, receitas de bolo de usa tal cristal em tal lugar porque ele vibra junto com aquele chakra. E se ele tem a cor amarela, provavelmente ele deve fazer a mesma coisa que o chakra amarelo faz. Eu não vou ensinar vocês dessa forma. Eu vou ensinar vocês a entenderem por si só. Eu vou ensinar vocês a serem vocês os criadores das suas terapias. E fica aí o convite e até a próxima.